O São Paulo discute o parcelamento de 3 milhões de dólares, cerca de 13 milhões de reais, para contratar o centroavante Juan Dineno. O jogador está emprestado ao Deportivo Cali, mas pertence ao Racing da Argentina. A expectativa é que até o dia 20 de junho, data em que a janela de transferência abre para o futebol brasileiro, a proposta esteja pronta para ser apresentada ao clube argentino. O jogador foi um pedido de Cuca e há um consenso na diretoria na contratação. Pessoas ligadas ao jogador afirmam que Juan Dineno ficou empolgado com a possibilidade de atuar no futebol brasileiro. O São Paulo é visto como uma grande vitrine. Titular em 28 dos 29 jogos do Deportivo Cali na temporada, Juan Dineno fez 15 gols nos bastidores do São Paulo. A informação é que não houve avanço desde as primeiras conversas com os colombianos. O Deportivo Cali tem a opção de compra do jogador até dezembro, quando acaba o contrato de empréstimo. Tônio Campa, fisioterapeuta da seleção do Equador, fez críticas ao São Paulo pelo tratamento dado ao zagueiro Arboleda, que está reunido com a equipe do seu país para a disputa da Copa América. De acordo com o Campo, Arboleda tem uma fibrose que o impediu de treinar nos primeiros 2 dias de trabalho com a seleção, fruto de um problema muscular que o zagueiro teve pelo São Paulo há mais de um mês. Trata-se de uma lesão em um dos músculos mais importantes, o reto anterior dos quadríceps. Gerou-se uma fibrose importante que produz dor ao realizar sobrecarga de treinamento. Então ele termina fadigando. Estamos fazendo de tudo humanamente possível para conter esta fibrose. Estamos utilizando os aparatos necessários. Ele não pode treinar nos primeiros 2 dias. Esteve em reabilitação, afirmou Tônio Campo. Arboleda teve detectada um estiramento no músculo anterior da coxa esquerda no início de maio. Depois de um jogo contra o Goiás, ele perdeu a partida seguinte contra o Flamengo, mas depois participou novamente dos jogos do São Paulo. Para Tônio Campo, o clube brasileiro não deu o tratamento adequado para o zagueiro. A pergunta é boa: o que acontece? Fazem aquisições milionárias de jogadores importantes, e quando o jogador se lesiona, poucos se preocupam com o jogador. Sei que o Brasil usa tecnologia muito boa na medicina esportiva. A Arboleda se lesionou há 5 semanas, mas parece que faz 10 dias, reclamou. Se não comentamos, diremos que não fazemos bem nosso trabalho. Não, estou acusando ninguém, mas me surpreende que um jogador tão importante quanto a Arboleda não tenha tido uma boa atenção em um clube tão grande e tão importante quanto o que ele joga, completou. Hernanes não estará à disposição do técnico Cuca para a partida deste sábado contra o Avaí, às 21 horas, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro na ressacada. De volta ao Brasil, Hernanes chegou a treinar com o restante do elenco do São Paulo nesta sexta-feira, porém não foi incluído na lista de relacionados do técnico Cuca. Hernanes viajou à Itália nesta semana para resolver problemas particulares relacionados a seu filho Ezequiel. Embora tenha voltado a tempo, Hernanes não participou das maiorias dos trabalhos da semana e por isso o técnico Cuca preferiu deixá-lo na capital paulista, até porque na última rodada contra o Cruzeiro ele teve de ser substituído no intervalo por conta de incômodos musculares. Sem Hernanes, a tendência é que Igor Gomes volte a ser titular do São Paulo contra o Avaí. Um dos destaques do tricolor no Campeonato Paulista, o jovem, foi quem entrou na vaga de Hernanes no empate em 1-1 contra o Cruzeiro no Pacaembu. A contraprova do exame antidoping de Gonzalo Carneiro deu positivo. O jogador de São Paulo, suspenso de uso de cocaína, pediu para que sua amostra de sua urina fosse analisada novamente. Após o primeiro resultado, e mais uma vez constou na análise a presença de substância proibida pela ABCD. Gonzalo Carneiro já havia tido seu contrato com o São Paulo suspenso por conta do caso. Agora, com a confirmação do resultado inicial do exame de antidoping, o jogador aguardará julgamento para descobrir qual será a sua punição. Ele pode ficar até 2 anos longe dos gramados. A coleta da urina de Carneiro aconteceu após a derrota do São Paulo para o Palmeiras por 1-0 no Pacaembu, ainda na primeira fase do Paulistão. Com o resultado do exame, o jogador passou a cumprir suspensão preventiva e posteriormente foi afastado do dia a dia do elenco, comandado por Cuca.